Follow-up, Customer Experience. Estamos aqui, seja bem-vindo ao Set Experience. Hoje, primeiro evento do Set Speed Pitching. O Set Speed Pitching é um novo evento da Set, desenvolvido pela entidade para o nosso setor. A ideia do programa é recebermos especialistas e gerentes de tecnologia, mídia e entretenimento que vão avaliar algumas soluções apresentadas por empresas nacionais e internacionais. As empresas terão até 3 minutos para trazer as novidades, ou melhor, os lançamentos para o nosso setor. Contamos com o chat para comentários e network entre participantes e convidados, além de um QA para perguntas às empresas. E aí, está preparado? Eu estou preparado, sim, muito ansioso pelo que vai acontecer. É um desafio grande para a SET, o SET Speed Experience, SET Speed Pitching, porque tem muita tecnologia por trás. Neste episódio, vamos contar com a presença do Carlos Calvila, diretor de tecnologia do SBT. Carlos, parabéns. Temos Antônio. Carlos, parabéns pelo novo cargo. Com esta coisa da pandemia, a gente não se encontrou. Parabéns pelo seu trabalho no SBT. Olá, Fernando. Boa tarde. Boa tarde mutado. Aos colegas. Pois é. O hábito, ou a falta de hábito. Obrigado. Boa tarde de novo. E obrigado pelo convite. Acho que a gente vai ter uma tarde interessante aí. Vamos ver o que as empresas têm para apresentar para a gente. De novo, parabéns pelo novo cargo no SBT e parabéns pelos 40 anos do SBT, que se comemoraram há pouco e que faz do SBT uma das redes de emissoras maiores do país. Obrigado, viu? Temos já em pantalla aí, em tela, Antônio Carlos Nóbrega Sobrinho, gerente de implementação e projetos da Record. Como estão as coisas? Não sei se está na Barra Funda, se está em casa. Obrigado por estar aqui conosco. Espero que seja uma tarde boa. Fernando, boa tarde a todos que estão participando. Por enquanto eu estou em casa, daqui a pouco estou indo à Barra Funda. Estou aqui só para a gente poder fazer esse bate-papo, poder contribuir com as experiências aí com o pessoal. Estamos aqui só querendo agregar. Estamos ansiosos aqui. Obrigado pela participação. E última, para deixar as mulheres, não em último lugar, sino em primeiro, a Carolina Duca. Parabéns, obrigado por estar aqui. A Carolina é gerente sênior de tecnologia da Globo. Seja bem-vinda, Carolina. E ainda dizer uma coisa, que gerente de tecnologia mulher, uma grande novidade. Parabéns pelo lugar e pelo lugar das mulheres na televisão brasileira, que sempre tiveram grandes lugares. Não esqueço nunca da Liliana Nemirovski, presidente da SET, mas que seja gerente de tecnologia. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada, Fernando. Obrigada. Estamos aqui, né, para que isso cada vez mais, né, sejamos mais presentes, mas é um caminho, acho que a gente está nesse caminho certo, a nossa indústria está se transformando e desse lado também tem que se transformar, né, então acho que vai ser muito bom aqui, estou bastante animada para ver o que vem de bom por aí. Acho que temos coisas boas pela frente, obrigado aos três, SBT, Record, Globo presentes com a SET, acho que temos para mostrar e ver coisas interessantes hoje de nossas empresas, as que vão fazer este desafio enorme. Confesso que quando o desafio me foi planteado, que eram empresas que iam apresentar tecnologia dentro de um elevador e dentro de um foguete, fiquei ansioso. Acho que vocês também. Vamos ver como funciona e se a tecnologia permite aprender um pouco hoje. Obrigado aos três. Aí, pensando nisso, nossa primeira empresa é a Hitachi. A Hitachi está representada pelo Glenn Solotar, gerente de engenharia de sistemas da Hitachi. Glenn apareceu em nosso elevador. Glenn, boa tarde, como está? Boa tarde. Há muito tempo que a gente não se vê também, Glenn. A última vez que a gente se viu foi em Manaus, em 2017, em um evento regional, no centro regional. Não estava dentro do foguete, estava em cima do palco. Espero que as coisas funcionem muito bem hoje, Glenn. É isso aí, obrigado pelo convite.
Obrigado a você e obrigado a Hitachi. Estou fazendo uma coisa que está fora do roteiro, mas vou dizer. A SET e a revista farão 200 edições no mês de novembro. E a Hitachi é um dos primeiros anunciantes da revista da SET lá em 1989. Na segunda edição da revista, já temos a Hitachi como colaborador da SET. Agradeço a você em nome da SET por isso. É muito interessante ver o que a Hitachi fornecia em 1989 e o que você nos vai trazer hoje aqui no SET Speed Pitching. E aí, sei que é difícil, mas a Hitachi Kokusai Linear. Diz bem hoje. É pioneira, exatamente. Há 44 anos está no Brasil e desde 89 junto com a SET. O que a Hitachi tem para nos mostrar hoje são soluções de transmissão de TV digital. E aí por isso me referia ao SET regional de 2017 em Manaus, porque você falava exatamente da interiorização da TV digital e que equipamentos precisamos ter. E hoje o que a Hitachi vai trazer são soluções de equipamentos como encoders, multiplex, distribuição digital, transmissores e soluções que podem ir do planejamento à execução. A Hitachi tem uma solução completa para a interiorização da TV digital, com versões standalone, multicanal e montagem outdoor. A linha de produtos da Hitachi, então, tem equipamentos que vão de soluções muito desenvolvidas, sim, para grandes cadeias de televisão, como para retransmissores. Temos um vídeo que o Glenn fez para nós, vamos pôr e depois conversar o Glenn com nossos engenheiros para tentar saber mais sobre as soluções de transmissão digital da Hitachi. BT, por favor. Somos a Hitachi Kokusai Linear, empresa pioneira no mercado brasileiro de radiodifusão com 44 anos de experiência, e estamos aqui para apresentar algumas de nossas soluções em transmissão de TV digital. Essas soluções incluem equipamentos de head-end como encoders e multiplexes, distribuição de sinal, transmissores e soluções completas e customizadas que podem ir do planejamento à execução. Hoje vamos falar de soluções para interiorização do sinal de TV digital, com versões standalone, multicanal e em montagem outdoor, dando destaque para alguns recursos importantes que fazem dos nossos equipamentos soluções muito versáteis em cadeias de retransmissão. O primeiro ponto é a facilidade de manutenção devido à forma de construção dos equipamentos, uniformização de peças entre os modelos e o uso de módulos plug-in, o que facilita muito a troca de fontes e PAs em campo, como podemos ver aqui no vídeo. Essa mesma fonte é usada em equipamentos multicanal, standalone e outdoor, e além disso também são usadas em equipamentos de diferentes faixas de potência. Entrando na parte de recursos e configuração, a gente tem disponível em todos os equipamentos funções de remultiplexação, para gerar um BTS local a partir de um TS recebido pelo equipamento. Cada entrada do transmissor pode ter o remux configurado de maneira independente. Há também um descompressor de BTS, o que permite operação em SFN com o uso de BTS comprimido. O descompressor é parametrizável, o que o torna compatível com vários padrões de BTS comprimido existentes no mercado. Temos também disponível na interface web análise de sinal, onde podemos monitorar parâmetros como constelação, intermodulação e espectro de emissão, medidas de MER, além de outros 20 itens com dados relativos à performance do equipamento, tudo em forma de gráfico. Um outro recurso disponível nesses equipamentos é a geração de um relatório, onde baixamos em PDF através da própria interface web toda a configuração e principais medidas relativas à operação do transmissor, desde o sinal de entrada até a MER, passando por tensões de fonte e corrente do PA. Um recurso opcional é a conversão do sinal de entrada para IP, onde podemos levar para este formato o sinal que chega ao transmissor. Isso é especialmente útil para quem utiliza rotas de distribuição via rádio ou fibra ótica. Também temos disponível como opcional um analisador de TS na interface web do produto, o que torna as tarefas de configuração de remux, verificação de sinal e troubleshoot muito mais fáceis, dispensando a necessidade de ferramentas externas para que isso possa ser executado. Fica dessa forma um resumo de alguns recursos disponíveis nesses equipamentos, e visite nosso site para obter informações adicionais nos catálogos de produto.
Interessantíssimo, Glenn. Antes de trazer a nossos especialistas, perguntar-lhe, claro, rapidamente, o que mudou de 2017 para hoje o compartilhamento, na transmissão? Nessa época, ainda não tínhamos o switch off. Hoje temos, e o objetivo é a interiorização. O que é que temos? Os equipamentos eles estão mais versáteis hoje, né? A gente consegue fazer mais coisas, a gente tem mais recursos nos equipamentos para fazer tudo que é necessário numa situação de retransmissão. Desde um remux, uma descompressão de BTS, trabalhar em SFN, todos os vários cenários de distribuição de sinal também, diferentes formas de distribuição de sinal, a gente pegar isso e conseguir fazer a retransmissão adequada disso. Além de um assunto que andou bastante de lá para cá, que foi essa questão do compartilhamento de infraestrutura, de transmissor numa versão multicanal, né, onde a gente soma os transmissores e coloca isso tudo numa mesma antena, por exemplo. Então, essas plataformas elas já existiam, já estavam sendo desenvolvidas naquela época, em 2017, só que elas evoluíram para o patamar que elas estão hoje, que dá muito mais recursos aos radiodifusores. Vou colocar aqui nossos especialistas e vou começar pela Carolina. Carolina, o que achou? Que perguntas? Qual é a avaliação que temos do pitching do Glenn? Bem, obrigada. Isso que você falou é muito interessante, né? A gente cada vez mais tem caminhado para uma estrutura onde versatilidade ela é um fator extremamente importante, né, nas soluções, onde a gente agora, por conta até da interiorização, né, equipamentos que não tenham essa funcionalidade, torna muito mais difícil a gente fazer qualquer tipo de expansão. Ali você comentou, né, que são... Eu achei muito interessante as funções que vocês incluíram dentro do transmissor de monitoração. Não sei se você pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, eu achei muito interessante a possibilidade de você já ter um analisador de transporte stream, né, embutido, porque isso facilita muito o dia a dia de quem está em campo. Eu já estive em campo e sei como essas funcionalidades são muito importantes. E também a parte de log, né, porque se esses logs, eles também podem ser integrados a outras plataformas, como é que vocês têm visto isso, né, para a gente poder fazer monitoração também desses sites? Sim, obrigado pela pergunta, Carolina. A gente tem... Bom, primeiro falando da parte das medidas, né? Isso a gente conseguiu implementar bastante coisa ali na interface do próprio equipamento, porque a gente sabe que em campo, ainda mais numa situação de retransmissão, assim, potência baixa, que é cidade pequena, nem sempre as equipes têm os recursos necessários. Então, no passado, o cara precisava andar com um analisador de espectro, analisador ISDBT, power meter, um analisador de TS, tudo isso na mão. Agora, com esses recursos internos do equipamento, a gente já consegue, mesmo remotamente, né, com a telemetria, a gente já consegue ter um parecer do estado de como é que está operando o equipamento, se está tudo certo, se não está, se tem alarme, se não tem. E aí, entrando nessa parte de alarme, a gente tem os logs, né? E esses logs, eles podem ser pescados via SNMP, você pode exportar esses logs em outros formatos, Excel, separado por vírgula, esse tipo de coisa, né? CSV. E tem lá tudo disponível também na web. Então, você consegue fazer a leitura tanto acessando a web, quanto pegando esses dados de outras formas e integrando eles com outras plataformas que você já use, por exemplo, de telemetria. Muito obrigada. Desculpa, Carolina, te pisei. Carlos, Antônio, alguma dúvida para o Glenn? Pode falar, Antônio. Deixa eu desmontar o microfone, né? Senão... Vamos lá. Glenn, eu achei muito interessante as funcionalidades mesmo de você ter toda a parte de fonte, PA, todas em módulos onde você pode realmente fazer um plugin caso tenha algum problema. Isso é um ponto que eu queria colocar bem legal. E só que também tem os ambientes onde são instalados os transmissores
que exigem muito do equipamento, questão de temperatura, sujeira, poeira. Eu queria saber como é que vocês tratam, quanto o teu equipamento foi testado para isso. A questão também, a gente fala de transmissão, como que você tem o teu sistema, como funcionam as redundâncias do seu sistema em caso de falha, como é o switch do main para o backup, como é que funciona, o que impacta na transmissão. E outro ponto importante também, eu acho que como vocês bem colocaram, a questão do SFN. Eu acho que é uma coisa bem delicada. Anteriormente era muito mais complicado. Eu queria saber a experiência de vocês. Como é que a Hitachi encara hoje uma instalação SFN para vocês, aí nesse caso? São 3 perguntas. Isso, vou começar aqui pela parte de manutenção que você mencionou, né? Bom, a questão de ser plugin, isso facilita bastante, né? Você não precisa ficar fazendo reparo em campo, você troca as peças, traz isso para fazer o reparo no laboratório. Você mencionou as condições adversas desses abrigos que comportam os transmissores de baixa potência. Isso é a realidade, a gente sabe disso. A gente faz teste em câmara térmica, vários desses transmissores vêm sendo usados em shelters, então a gente também tem testado e tem tentado melhorar a operação deles para trabalhar nessas condições mais difíceis. Então, a gente tem feito de uma forma que ele suporta mais calor, e a questão de sujeira que você mencionou, todos esses módulos principais de entrada de ar, eles têm filtros de aço inox, então são filtros que você consegue, com uma manutenção preventiva, você consegue retirar, limpar e colocar de volta no equipamento, né? Mas assim, já fizemos teste até tampando as entradas de ar para ver como é que ele se comporta, e o equipamento ele vai bem. Ele vai bem nessas condições. Obviamente, chega uma hora que tem um limite de temperatura, se tiver muito obstruídas as entradas e tudo mais. Mas, em geral, esses equipamentos de baixa potência, eles conseguem operar nessas condições mais complicadas. Bom, isso para a parte de temperatura, abrigo, sujeira, né? Você falou de SFN, certo? Todos esses equipamentos, eles estão aptos a trabalhar em SFN assim de cara, tá? Tem que ter um GPS, porque a grande maioria das SFNs que as emissoras têm feito são SFNs dinâmicas. Então, para operar em SFN, você precisaria do GPS. E precisa chegar lá o BTS, ou um BTS comprimido. Tá? Normalmente, como grande parte da distribuição via satélite, muita gente tem trabalhado com BTS comprimido, que é uma solução bastante versátil para fazer SFN via satélite, né? Você consegue fazer uma SFN bem ampla dessa forma. Um dos pontos importantes que a gente tem nesses equipamentos é que o nosso descompressor de BTS, ele é parametrizável. Então, a gente consegue, independente de qual, na subida do satélite, ou na forma de distribuição, na origem da distribuição, quem está gerando esse BTS e, na sequência, o BTS comprimido, a gente consegue trabalhar com vários padrões de mercado. Então, se você não necessariamente você precisa ter na sua rede já o MUX da Hitachi, fazendo a geração do BTS e a compressão. A gente consegue trabalhar com outras marcas também. Então, isso faz com que o equipamento seja bastante versátil. A gente sabe que as redes, em geral, são híbridas, né? Tem equipamentos de vários fabricantes tendo que trabalhar em conjunto. Então, isso é um ponto importante desses equipamentos. Vale também frisar que essa parte de descompressão de BTS, de remux, isso tudo é estándar do equipamento. Tá? Isso aí não é um opcional, não precisa pagar isso à parte. Isso faz parte da versão default do equipamento. O GPS é uma coisa que, principalmente nesses de potência baixa, fica como opção para quem está comprando, porque como ele tem um certo peso frente ao preço do equipamento como um todo, é bom poder tirar isso para melhorar a relação custo-benefício. Faltou alguma? Eu acho que não, que estão as 3 respondidas. Beleza, então é isso. Perfeito. Carlos, estamos meio que saídos de tempo. Posso fazer uma pergunta aqui do público? E no próximo você participa? Pode ser? Ou tem uma dúvida muito assim?
Não, não. Eu ia fazer uma pergunta rápida aqui. Eu tinha 3 Pode ser. perguntas, vou fazer uma só. Bom, a gente sabe que a Hitachi está aí entre Santa Rita e Pouso Alegre, né? Você citou a história da Hitachi aqui no Brasil. Como é que está a questão da competitividade desse produto aí? Como é que está o P&D da Hitachi nesse aspecto para poder entregar um produto competitivo? Hoje a gente tem várias opções para essa questão de interiorização. O que você pode falar sobre isso? A gente tá bem competitivo, assim, tá bem junto com o que os outros estão fazendo, algumas coisas à frente, algumas coisas, algumas diferenças em relação a equipamentos de outros fabricantes, mas em geral bastante competitivo, principalmente com esses novos recursos que vêm sendo adicionados. Inclusive agora, assim, a gente está sempre mexendo no software do equipamento, nos recursos, sempre tentando colocar mais recurso para que esse investimento seja cada vez melhor para a emissora, né, para o cliente, para ter mais valor nesses equipamentos. Então, novos recursos, que vários deles são sugestões dos próprios clientes que já têm os equipamentos, que já usam, e falam, eu gostaria que fosse mais assim, ou mais assado, que tivesse esse recurso, ou que eu pudesse fazer aquilo. Então, várias coisas que a gente vem colocando na plataforma do equipamento nasce dessa forma. E isso é constante, a gente está sempre melhorando. Perfeito. Aproveitando que temos aqui uma pergunta, vou aproveitar o gancho do Glenn e da plataforma e a pergunta do Carlos. O Ailton, da Voice Interaction, pergunta para o Glenn: podemos fazer uma integração com ferramentas de telemetria através de uma API, o protocolo SNMP? É possível juntar essas plataformas? Sim, SNMP, todos os equipamentos, já faz algum tempo, eles têm esse protocolo disponível com todas as informações que estão disponíveis na parte de configuração do equipamento via web, que no caso dessa linha LP, né, que foi a linha que a gente mostrou no vídeo aí, todos os parâmetros estão disponíveis via SNMP. Então, isso é uma questão de pegar na plataforma de telemetria e configurar para escolher, né, os parâmetros que o radiodifusor julgar necessário ter um monitoramento mais constante. Mas sim, isso tudo pode ser feito. Obrigado, Glenn. Agora, pergunta excedendo o tempo. Interessante a possibilidade de integrar uma plataforma por um API com um transmissor. O Carlos, a Carolina, o Antônio Carlos sabem mais do que eu, sou apenas jornalista, mas pensar há 10 anos atrás a possibilidade de ter um transmissor ligado a um API parecia ciência ficção, e cada vez está mais claro. De fato, você falou até de plataformas, e antes falávamos apenas de hardware, né? Isso condiz com estou dizendo alguma coisa que tem sentido? Hardware e software estão cada vez mais juntos dentro de um transmissor? Bom, sim, faz cada vez mais sentido você falar em software e hardware, né? Essa parte está cada vez mais integrada, assim, na verdade o transmissor é aquela caixa que basicamente, historicamente, ele pega o sinal e bota o sinal no ar, né? É um amplificador, e a parte de modulação era só um meio ali. Hoje tem muito mais recurso, tem muito mais coisa que está baseada em software, e isso, na verdade, desde que até mesmo antes de virar digital, mas a partir do momento que virou digital, essa integração software-hardware, ela vem sendo cada vez mais importante. Glenn, muitíssimo obrigado por participar, por estar dentro do foguete e nos acompanhar na tarde de hoje. Muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado a Sete pelo convite, um abraço.
voltamos. Vamos para a segunda empresa agora. Vamos sair de Minas, vamos cruzar o Atlântico e vamos para Lisboa, onde está o João Paulo Neto, CEO da Voice Interaction. A Voice Interaction vai apresentar hoje um produto que é o Media Monitoring System Broadcast Edition. Não, tenho aqui a Watch TV, então, a ver, Jason, se a gente troca a Watch TV por Lisboa, por São Paulo. Então, boa tarde, venho apresentar-vos o MMS, Media Monitoring System, da Voice Interaction, que integra as nossas tecnologias de Machine Learning e Inteligência Artificial. Media Monitoring System, Broadcast Edition, uma plataforma baseada em inteligência artificial desenvolvida para superar os limites dos tradicionais softwares de censura. Uma solução desenvolvida para captura e gravação de múltiplos canais 24/7 em alta definição, especificamente criada para visualização e controle de qualidade da emissão. Uma solução preparada para expansão. Comece com um conjunto reduzido de canais e aumente a sua operação gradualmente, até construir uma plataforma de censura de longa duração. Uma alternativa de elevado custo-benefício, agora disponível para desktop, iOS e Android. Muito mais do que uma simples ferramenta de gravação, poderá optar pela instalação local ou remota para a captura de múltiplos canais de mídia, de forma contínua e com acesso a armazenamento distribuído. Os seus arquivos permanecerão armazenados durante longos períodos de tempo e, caso pretenda, poderá determinar o nível de compressão progressiva dos mesmos. Definições que ajustará através de uma conveniente interface de configuração disponível no módulo da administração. A disponibilização de conteúdo é o objetivo principal. Por isso mesmo, tornamos possível a conversão de todos os arquivos de mídia para formatos HLS ou MPEG-Dash, viabilizando assim múltiplas utilizações, seja em modo web ou mobile, como iremos assistir durante a demonstração do produto. Baseado sobre uma poderosa API REST, esta aplicação é complementada por um painel de base web, que permite a visualização e controle sobre a tecnologia. O MMS Broadcast Edition vem equipado de fábrica para integrações verticais em estruturas que o cliente possa ter, com várias opções de extensão das características oferecidas para um desenvolvimento mais personalizado. E agora, graças a mecanismos de autenticação como o Active Directory, poderá garantir um acesso totalmente seguro para todos os seus colaboradores. Interaja com uma interface web customizada, desenvolvida com o intuito de maximizar o desempenho geral e auxiliar na resposta às tarefas diárias. A nossa visão para esta plataforma parte da vontade de disponibilizar um sistema multifuncional cujas características e oferta possam suprimir toda e qualquer necessidade do cliente. Poderá, no entanto, contar sempre com o apoio da Voice Interaction para novas integrações ou extensões da ferramenta, por forma a encontrar a opção mais produtiva para a sua empresa. peço desculpa, São Paulo, falava para Lisboa, fomos para o Brasil. Como está? Saudades da capital do Império. Como vão as coisas por aí? Olá, Fernando, boa tarde. Portanto, um prazer em rever, tudo certo, cá estamos. Espero que esteja tudo bem com vocês também. Está tudo, de fato, essa coisa de rever as pessoas. Acho que a última vez que nos encontramos foi no Set Expo, na Set Expo 2019, passou muito tempo. Excelente apresentação e ainda interessante, vou deixar a palavra para quem está aqui para isso, o Carlos, a Carolina e o Antônio Carlos, mas há uma atualização interessantíssima de vocês como plataforma. Parabéns. Vamos começar agora com o Carlos, que deixamos para o fim. Carlos, as perguntas para o João, que está lá em Lisboa. João, eu vi que o MMS é uma ferramenta bem interessante, né? Eu acho que a gente nos ajuda aí a entender o que a gente está colocando no ar e fazer algumas análises. O que tem nesse produto, por exemplo, para geração de algum insight
usando algum tipo de inteligência para ajudar na programação dos conteúdos. Como é que você poderia comentar para a gente um uso desse produto para esse objetivo? Sim, olá, boa tarde, Carlos. Prazer em voltarmos a falar. Aquilo que nós aqui temos neste tipo de plataforma é basicamente uma situação de monitorização e, portanto, estamos a receber o canal, a trabalhar em cima do canal e a gerar informação. Portanto, nós temos várias componentes dentro da ferramenta, uma componente de gravação legal e monitoramento da informação. Portanto, tivemos a falar aqui também quando falamos aqui a apresentação anterior sobre o próprio TS e as informações que temos no próprio sinal. E aquilo que nós aqui conseguimos fazer é a monitorização desse sinal e avaliar o que é que está no sinal, portanto, a nível da qualidade do próprio sinal e depois dos diferentes conteúdos, portanto, o facto de termos closed captioning, toda a informação que vem dentro do próprio sinal, mas depois aquilo que nós, e de alguma forma que é, digamos, a proposta da Voice Interaction, é analisar o conteúdo e conseguirmos perceber do ponto de vista daquilo que está dentro desse conteúdo, quais são as suas características. Estamos a falar da programação, estamos a falar das notícias, conseguirmos avaliar exatamente o que é que está dentro desse tipo de programas e transformar, no fundo, esse programa desses blocos em informação compartimentada e especializada, e em que eu consigo gerar toda a metadata associada aos diferentes programas. E, portanto, conseguir de alguma forma entrar dentro desse conteúdo, conseguir compartimentá-lo e conseguir fazer a geração dessa metadata que nos permite agora pesquisar esse tipo de conteúdo e avaliar esse tipo de conteúdo. E aquilo que nós procuramos aqui na ferramenta é basicamente a junção destas duas situações. Por um lado, a monitorização do sinal e avaliação das características do sinal, diferente aqui do que a Hitachi apresentou, no sentido em que eles fazem isso na emissão, nós fazemos isso do lado da recepção, portanto, nós estamos do lado do receptor e estamos a avaliar exatamente aquilo que é recebido, mas depois aquilo que nós fazemos é também entrar dentro desse tipo de conteúdo, e para isso temos ferramentas, obviamente, daquilo que está agora em moda, que se designa como inteligência artificial, mas são basicamente métodos de aprendizado da máquina que entra dentro desse tipo de conteúdos e procura as informações que lá estão. Nós fazemos isso principalmente para as notícias, fazemos isso também para a parte da música, no caso aqui do Brasil, que é relevante para o ECAD, fazemos isso também à avaliação comercial, ou seja, conseguir avaliar exatamente o que é que existe neste canal e na concorrência, em termos de avaliações dos comerciais e, de alguma forma, dar essa informação para a própria emissora, para depois conseguir usar essa informação para gerar outro tipo de negócio e avaliar esse outro tipo de negócio. Perfeito. Carolina, Antônio Carlos, quem continua? Eu tenho uma pergunta também, um pouco na linha do que o Calvila falou agora. Eu vi ali, eu não me recordo o nome que estava escrito, né? Eu acho que era no módulo vendas, que você conseguia fazer uma análise da performance ou do alcance, não me recordo o nome que estava ali, da mídia exibida. Quais são os indicadores que você usa para fazer isso? Eu vi que tem uma integração também com dados de audiência. Além da audiência, usa alguma outra métrica ou alguma outra inteligência para poder tirar esses relatórios? Sim, reparo, portanto, nós aqui conseguimos extrair um determinado conjunto de informação que tem a ver com a análise que nós fazemos em cima do canal. Conseguimos fazer isso do ponto de vista dos comerciais, conseguir de alguma forma pegar na emissão da própria emissora, das emissoras concorrentes e fazer uma análise de toda a informação comercial que passou no canal e, com base nisso, fazer um relatório desse tipo de informação. Por outro lado, fazemos isso também, como eu disse anteriormente, do ponto de vista da música, para o relatório do ECAD, e depois aquilo que nós fazemos é integração com, digamos, uma API
no fundo, da empresa responsável pela auditoria das audiências. Portanto, nós não fazemos medição das audiências, fazemos simplesmente integração dessa informação e colocamos essa informação dentro da plataforma, fazendo depois uma análise competitiva entre os diferentes canais e sabendo exatamente quando houve transição de audiências, em que programa é que isso estava, porque é que isso aconteceu e, de alguma forma, gerar uma ferramenta de análise para quem é responsável pela programação do canal, conseguir fazer esse tipo de avaliação. E, portanto, aquilo que nós fazemos é colocar aqui dentro da plataforma um conjunto de métodos de machine learning que permite, de alguma forma, fazer a avaliação desse tipo de informação. Perfeito. Antes do Antônio, só um segundo, tem uma pergunta do público que tem tudo a ver com isso. O Christian de Oliveira pergunta quais são as possibilidades de integração com outras ferramentas, com outros software. O que o João disse é a possibilidade de, pelo menos, se integrar com, não sei, aqui no Brasil, com a Cantar Ibope, por exemplo. Isso se pode replicar a outro tipo de software, outro tipo de aplicações? Sim, portanto, nós aqui aquilo que fazemos é fazermos essa integração através, no fundo, disponibilizamos do nosso lado uma aplicação, uma API REST, que permite fazer exatamente essa integração com outras plataformas, da mesma forma que nós fazemos a integração com outras interfaces externas. Ainda agora o meu colega estava a perguntar e fez exatamente essa pergunta relativamente à Hitachi, no sentido até que ponto é que nós, no fundo, poderemos aceder a esse tipo de informação do ponto de vista do equipamento, porque aqui poderia ser interessante fazer isso tanto do lado do emissor como do lado do receptor. E, portanto, aquilo que nós fazemos é fazer essa integração com o ASRAN, com a informação do Ibope. Portanto, temos outras zonas dentro da própria ferramenta que permitimos fazer esse tipo de integração com uma interface standard que esteja disponível. E fazemos isso nós integrando esse tipo de informação, como também disponibilizamos uma nossa própria API para ser integrada noutro tipo de aplicações ou noutro tipo de sistemas. Perfeito. Antônio, sua vez, desculpe interromper. Não, tranquilo. João, é muito interessante o sistema do MMS. Um ponto importante aqui que eu vejo é essa questão pro lado técnico, essa parte de monitoração vem contribuir bastante, né? Onde eu estive vendo aqui, tem controle de loudness, você consegue pegar blacks e tudo mais. Isso realmente são pontos importantes que vêm integrar até com a parte de transmissão que você falou com a Hitachi, trocando essas informações, essas APIs entre sistemas. Isso eu achei muito legal. E explorando agora um outro ponto, também que é muito solicitado a gente, hoje com a integração com mídias sociais e tudo mais, além de vocês estarem gravando a nossa programação, onde, por exemplo, a gente gera muito conteúdo de VOD, né? E para isso eu preciso também, às vezes, transcrições, às vezes não precisamos de transcrições, e o seu sistema pode nos ofertar os arquivos, por exemplo, SRT, para poder ser armazenado dessa forma, e de que forma a gente consegue identificar a voz, por exemplo, dos nossos apresentadores e tudo mais. Eu sei que tem um lado de machine learning aí, eu queria que você desse uma explanada, por favor. Sim, repare, portanto, nós no fundo, como eu disse, portanto, onde é que nós somos fortes e onde é que nós somos especialistas é exatamente nesta parte de análise do conteúdo. Aquilo que nós fazemos e no caso das mídias sociais, é exatamente, por exemplo, pegar no bloco de notícias e termos um bloco de notícias e termos capacidade de dividir esse bloco em notícias individuais, transformando, portanto, um bloco de notícias numa playlist de notícias individuais, em que eu sei que tenho uma notícia sobre a política, outro sobre economia, outro sobre saúde, outro sobre desporto. E, portanto, nós fazemos essa identificação, fazemos essa segmentação, geramos a transcrição associada a esse tipo de conteúdo, com os timestamps associados a cada uma das palavras, e nós exportamos o clipe com um XML ou com um SRT com esse tipo de informação.
E, portanto, isso pode ir para uma mídia social, pode ir para uma página web, e aí eu ter, digamos, mecanismos de busca que permite procurar esse tipo de informação e saltar exatamente para o instante que é importante e conseguir aceder exatamente a esse tipo de informação. E, portanto, não só exportamos e fazemos o clipping dos diferentes vídeos e permite uma exportação bastante segmentada da informação, como, por outro lado, levamos a metadata atrás e que permite depois ser integrada e ser usada nas outras plataformas. Sim. Perfeito. Antônio Carlos, mais alguma coisa? Não? Então tá. Eu queria perguntar uma coisa, João, como leigo, como jornalista. De alguma forma, você sempre falou de que vocês recebem. Isso de receber você está dentro da emissora, está fora da emissora, pode estar nos dois lugares. E como é que você faz? Porque, em definitiva, cada vez mais está claro que o multiplataforma é importantíssimo a rapidez na qual você estabelece e coloca. Estou imaginando em um jogo de futebol. Se você tem um jogo de futebol, tem que colocar os melhores momentos imediatamente. Então, vocês recebem o sinal ou vocês estão dentro da emissora e a partir disso fazem todo o trabalho de machine learning dentro da emissora, antes do sinal ser lançado para a recepção. Sim, repare, nós aqui para este tipo de produto até temos dois tipos de clientes. Neste caso, estamos aqui a falar das emissoras, onde é que nós estamos dentro da emissora, na ponta, estamos a receber, digamos, o sinal que vai ser emitido. Em algumas situações até poderemos estar a receber o sinal que já foi emitido, apesar de estarmos dentro da emissora, mas temos outras situações em que também trabalhamos, por exemplo, com empresas de clipping, e essas empresas estão do lado de fora e estão a receber esse tipo de informação. Relativamente à pergunta do tempo, nós estamos a fazer este tipo de análises todas em tempo real, e portanto estamos a trabalhar em tempo real, estamos a conseguir mapear este tipo de informação e gerar a metadata associada em tempo real, e em tempo real tomamos esse tipo de decisões. Tomar a decisão a dizer que a notícia acabou e que vamos passar ao outro tópico é uma decisão complexa, no sentido em que percebemos que há uma alteração do conteúdo e que o conteúdo mudou e que esse conteúdo agora passou a ser diferente. E, portanto, que a notícia acabou ali e que agora vamos entrar numa notícia nova. Eu tinha uma notícia de política e agora passei para uma notícia de desporto. Há transições que são fáceis, há outras que não são tão fáceis. E aquilo que nós fazemos é fazermos essa análise, normalmente no caso das emissoras, dentro da emissora, e podemos estar a receber um sinal SDI e trabalhar com esse sinal, ou poderemos mesmo estar a receber o sinal over the air e, portanto, analisar esse sinal over the air, dependente, obviamente, do objetivo de monitorização da emissora. Só para acabar, muito rapidamente, e aí, a questão passa por tudo é machine learning ou precisa ainda do humano para tomar essa decisão? Quando passa de uma notícia para outra, quando tem uma vinheta, como é que os dois são úteis ainda ou já podemos automatizar tudo? Do nosso lado, nós procuramos fazer tudo automático. E, digamos aqui, aquilo que nós temos é tecnologia própria e trabalhamos muito em termos de investigação e desenvolvimento, portanto, nesta área. E nós, basicamente, somos uma empresa de software, portanto, e produzimos algoritmos e métodos de trabalho. Obviamente que as coisas não são 100%. E aquilo que nós fazemos é, normalmente, usarmos dados, e os dados e a qualidade dos dados é que determinam a qualidade daquilo que nós conseguimos obter no final, e quanto melhor forem esses dados, melhor é o resultado daquilo que nós conseguimos obter. E, obviamente, esses dados, muitas das vezes, têm um processo de trabalho automático, mas também têm um processo de revisão manual. E é nesse processo de revisão manual que depois os algoritmos trabalham e que procuram aprender com base nesses dados para conseguirem tomar esse tipo de decisões. Okay? Obviamente que aqui aquilo que nós estamos a trabalhar é em coisas que têm que ter um tempo de latência mínima, têm que ser extremamente rápidas, têm que ter um grau de eficiência e de accuracy bastante elevado,
E para isso, aquilo que nós procuramos é trabalhar em algoritmos que deem exatamente esse tipo de resultados. Perfeito. Eu, que sou analógico, ainda acredito que a mãozinha do homem ainda vai ser importante por uns tempos, até que a máquina descubra algumas questões. Mas estamos aí. Já na China já temos apresentadores de telejornal que fazem isso automaticamente com robot. João, muito obrigado. Queria estar com você em Lisboa. Aproveite o final do verão por lá e muito obrigado por participar do Set Speed Pitching hoje conosco. Muito obrigado. Agradeço o convite à SET e muito obrigado a todos. Voltamos, continuamos. Agora sim, abre o elevador, que chega o Bento. Ele apareceu aí. Olá, Bento, tudo bem? Desculpe, você apareceu quase como uma sombra e foi embora. Estamos aqui com o Bento. Olá. O Eduardo Boa Bento. tarde. Tudo bem? É uma plataforma web. Você apareceu de repente e sumiu, mas faz parte. Peço desculpa, Eduardo Bento, é desenvolvedor da Watch TV. Obrigado por estar aqui conosco. A ideia é hoje conversar um pouco sobre o produto, sobre a plataforma, como interage com o público, quais são alguns cases que vocês têm e ainda, sobretudo, tenho algumas dúvidas minhas particulares que quero colocar. Vamos ter aqui um pequeno vídeo que o Bento preparou para nós e a seguir vamos conversar e vamos ver o que a Watch TV faz e que nos tem para propor, que solução e que plataforma trouxe para o Set Speed Pitching. Bem-vindo ao Whats TV. Interaja ao vivo com a sua audiência via WhatsApp. Com o Whats TV, você comunica sempre o mais importante: informação em tempo real. Receba mensagens do WhatsApp no celular e transmita ao vivo na tela do seu programa. Sua audiência vai decolar. Com o Whats TV, sua equipe interage com o público em tempo real. Recebe textos, fotos e vídeos e transmite ao vivo, direto do seu estúdio de TV. Fácil e totalmente seguro, usando o WhatsApp Web como normalmente você já faz. Imagine receber um vídeo bombástico pelo celular e ainda poder transmitir e comentar no programa ao vivo em poucos segundos. O Whats TV importa as mensagens, gerencia e personaliza, mostrando tudo do seu jeito. Use quantos layouts quiser, textos, fotos e vídeos com a cara do seu programa. Faça enquetes de um jeito rápido e descomplicado, igualzinho nos canais digitais. Com as enquetes via WhatsApp, o Whats TV apura e transmite os resultados em tempo real. E o apresentador ainda pode controlar e interagir usando o monitor touchscreen, ou até mesmo pelo celular. Não importa se a sua emissora é pequena, média ou grande, o Whats TV tem o plano certo para o seu canal. Experimente grátis. whatstv.com.br. Fiquei pensando aqui, Eduardo, se usava o celular ou usava o papel, né? Mas antes de você falar sobre os cases, tem uma pergunta rápida para lhe fazer. O Watch TV é primeira tela, segunda tela, é integração de telas? O que seria o Watch TV? A gente pode chamar como uma integração de tela, né? Ele gera um canal de comunicação, um canal rico de comunicação entre o telespectador e a emissora, e a programação ao vivo, né? Então, ele meio que integra essas duas telas, fazendo com que a emissora consiga mostrar esse conteúdo que é gerado pelo telespectador e da mesma forma, criar um canal rico de comunicação. Então, você vai conseguir gerar muita pauta com esse conteúdo, você vai conseguir botar o teu telespectador que passa de um estado ali passivo para aparecer na tela, né? Que é o que eles querem,
e sempre transformando ou gerando um conteúdo através de muita mídia, né? Imagens, vídeos, áudios e texto também, né? Vamos lá. Me conta os cases. Os cases? Sim. Você me tinha dito que me tinha prometido pelo menos alguma integração, alguma ideia para a gente comentar um pouquinho. Claro. A gente tem várias experiências, assim, muito ricas, né, nesse sentido. O que a gente tem visto bastante é um aumento, obviamente, do resultado da programação, um aumento de Ibope, enfim, né, de um resultado como um todo. Mas nós temos casos de cases dos mais variados, né? Então, a gente faz a geração desse output de várias formas diferentes, né? O mais tradicional é a tela cheia, né? Mas existem integrações com outros sistemas, né? Existem geração de GCs, né? GCs via chroma key, via key fill, enfim, eu costumo dizer que o WhatsApp, né? Como foi moldado dentro de uma startup, ele tem que ter uma escalabilidade muito grande. Então, tem que ser muito fácil, né? Eu sempre faço analogia, assim, da instalação de um Skype. Se você sabe instalar um Skype, um navegador Chrome, você sabe instalar o WhatsApp, né? Então, é muito simples a utilização. Porém, nessa analogia do iceberg, existe um conjunto de tecnologia e funcionalidades por trás, né? Que fazem com que a gente consiga atender desde uma emissora pequena até uma emissora gigantesca. Então, a gente tem casos em que o apresentador ele faz a operação dessas lâminas, desse conteúdo, através de tablet, tem apresentador que usa celular, tem emissoras de TVs que utilizam touch, né? Essa apresentação de lâminas, ela pode ser feita, né, no ar, através de grids, em que o apresentador faz a interação com a tela, né, faz zoom, executa vídeos. Então, assim, são vários cases muito interessantes, né, que criam uma relação muito rica entre os dois lados, né? Perfeito. Agora vou passar para nossos especialistas e pensando em 20 anos atrás, startup não existiam. E pensar que uma empresa pequena pudesse estar nas grandes emissoras não era muito normal. Vou para a Carolina. É possível startups entrarem na zona crítica do audiovisual brasileiro? Isso já faz parte do dia a dia das empresas? Como vocês veem isso? E quais são as suas questões para o Eduardo? Eu acho que completamente, né? Respondendo essa pergunta, acho que isso é um movimento natural, assim. Minha percepção é que hoje em dia a gente é incapaz de ter todo o conhecimento que a gente precisa para poder colocar uma solução em pé, né? E a gente precisa muito dessas empresas, né? Que tenham soluções especialistas ali focadas em alguma necessidade que às vezes a gente não consegue ser rápido, né? Rápido e efetivo para resolver dentro de casa. E a minha pergunta nesse ponto, né, da solução de vocês, como que funciona dentro dessa plataforma? Você disse que tem soluções que são bem simples de usar, a questão da moderação, né? Como que ela é feita? Acho que essa é uma nossa maior preocupação numa solução dessa, é garantir que não vai vazar no ar nenhuma informação errada ou alguma informação que não deveria, né, ir para o ar. Como que é feita a moderação e quais são as formas de proteger também o sistema para eventuais problemas em relação a isso? Perfeito. Viu, Carol? A gente tem um conjunto de ferramentas que trabalham, né, nesse intuito, tá? Existe uma pré-moderação que vai fazer um filtro inicial para que não exista a possibilidade de ir para o ar, né, palavras escritas erradas, né, nomes dúbios que acontece às vezes também.
E aí, no segundo momento, existe também a moderação do operador, né? Então, nesse caso, ele vai ter a possibilidade em uma estrutura, né, em que ele vai interagir com o software, com o sistema, de modo que ele vai escolher, por exemplo, eventualmente, a foto de um telespectador que tenha uma propaganda comercial, uma propaganda política, e vai ter a capacidade de ocultar essa foto desse telespectador, tá? Bem como o operador final, o operador do sistema, ele também vai ter a capacidade de fazer a edição do texto de modo a cortar partes do texto que não interessa desse telespectador, bem como corrigir eventuais erros de português que não tenham sido sanados através da pré-moderação. Tá? Então, basicamente, são duas aí, faixas de controle, de moderação, né, que são aplicadas no sistema para que não ocorra nada de errado no ar. Né? Antônio, Carlos, quem quiser. Bom, eu queria entender um pouco como é que a plataforma avança um pouco mais na questão de quando a gente recebe uma contribuição do público, né? Você falou aí até que cria no teu produto um canal de comunicação, né, com o telespectador, e realmente eu entendo que esse é um valor muito importante dessa ferramenta. Além de criar esse canal, um outro ponto que a gente entende que é relevante é você também ter agilidade, né, para mostrar essa reação do público, porque a participação deles normalmente é muito dinâmica. Dentro dessa análise, como é que a sua ferramenta, se ela tem alguma forma de tratamento dos vídeos que chegam, né? Porque normalmente as contribuições vêm de dispositivos móveis e fora de padrão, né? Nos mais diferentes formatos. Existe alguma parte da solução que trata isso para que você possa publicar rapidamente esse conteúdo que chegou, para ter essa interação mais dinâmica? Sim, na parte de vídeos, né, existem duas ferramentas aí, né, duas funcionalidades que fazem com que a gente praticamente resolva essa questão, né, dessa geração de conteúdo via dispositivo móvel. A primeira questão é uma edição não destrutiva, isso precisa, às vezes é um vídeo muito longo, de 1 minuto e meio, e o interessante são uns 30 segundos lá no meio do vídeo. Então, essa edição, ela é fácil e rápida, né? E existe também a parte de rotação do vídeo, que geralmente é aplicada de forma automática, né? É feita a leitura de uma tag lá dentro desse material, e aí a rotação é feita automática. Também é possível ser feita de forma manual, né, essa rotação. Mas, basicamente, com essas duas estratégias aí, é possível colocar vídeos no ar de forma muito, muito rápida, né? Respeitando também o conteúdo que interessa naquele momento, né? Você falou sobre agilidade, né? Existe um ponto muito importante, e o que a gente costuma dizer e mostrar nos treinamentos. É possível uma emissora botar um conteúdo, né, um conteúdo rico, com a foto do telespectador, com o nome, em cerca de 15 segundos. Então, é algo muito rápido, né? Faz com que a emissora consiga utilizar ou colocar no ar qualquer tipo de conteúdo em instantes. Esse que é o grande diferencial, né? Se você pegar uma equipe de edição, né, e pegar mensagens do dia anterior e botar no ar no dia seguinte, você vai ter o mesmo efeito prático. A grande questão do WhatsApp é que ele gera, né, a possibilidade, né, de você, em primeiro lugar, né, criar uma estrutura muito enxuta de geração de conteúdo, né, e em segundo lugar, você ter essa possibilidade de utilizar mecanismos em que você consiga colocar no ar conteúdo de forma muito rápida, né? Então, se aparecer uma chuva agora na cidade, ao longo de um jornal, ao vivo, você vai conseguir colocar todo esse conteúdo no ar praticamente no mesmo instante, tá? Inclusive vídeos, né? Como eu falei agora há pouco, diante dessa agilidade que a ferramenta provê, né? Perfeito. Antônio, alguma questão para o Eduardo? Sim, Eduardo, na questão das enquetes, me diz uma coisa, para você dar uma explicadinha para a gente como é que funciona, para a gente entender a questão
se a gente consegue ter uma lista realmente, uma informações de quem está votando e se isso pode ser auditado, se a gente consegue impedir que mais de um usuário vote mais de uma vez, criar algumas regras nessas enquetes. Você pode falar um pouquinho? Claro, claro. Viu, Antônio? Uma boa pergunta, tá? Eu até agora estava falando sobre essa utilização de conteúdo do telespectador no ar, mas existem outras ferramentas embutidas, como você falou, enquete, mas é possível fazer quiz, é possível fazer lâminas de pesquisa, é possível fazer nuvens de palavras, então existe uma série, né, de funcionalidades agregadas que vão fazer com que essa interação fique mais rica ainda, né? Ou a forma com que a emissora consiga utilizar todo esse conteúdo que chega, né? Porque normalmente a quantidade, o volume de mensagens é muito grande, né? E a emissora vai conseguir apresentar 15, 20 mensagens por programa, né? Então, através dessas outras lâminas que a gente chama, né, ou funcionalidades, a gente consegue, né, criar o senso de participação de uma quantidade maior de pessoas, tá? De telespectadores. Aí, falando especificamente da enquete que você perguntou, né? Sim, o sistema, todas as mensagens que entram no sistema via WhatsApp, elas são armazenadas em banco de dados, né? Para geração de relatórios. Então, numa enquete, é possível você simplesmente tirar um relatório de todas essas votações, né? É também possível, né? E na verdade, é a forma como o sistema trabalha, garantir somente um voto por telespectador, né? Ele tem, ao longo do programa, ao longo do momento, né, em que a enquete estiver aberta para votação, ele vai ter a possibilidade de troca de voto, tá? Então, isso é importante. Mas, basicamente, o sistema considera somente o último voto. Então, ele pode trocar, mas nunca vai ser computado mais de um voto por telespectador, tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento da enquete. Perfeito. Muito rapidamente, tem uma pergunta do público, porque do outro lado também tem gente. O Luciano Abreu pergunta se é possível entregar os dados via app para o software TopScreen que a emissora já tem. A emissora tem uma TV touchscreen, se pode enviar diretamente. É possível isso? Sim, sim. Existem, na verdade, várias formas de integração, né, via sistema. Ele pode fazer geração de um XML, de um JSON, né? Existem casos como o Grupo Bandeirantes, que ele faz a população numa tabela externa, né? Numa tabela MySQL, em que realmente daí é utilizado, na verdade, um GC, naquele caso, né? Existem exportações via print de imagens, que é utilizado em algumas afiliadas da Rede Globo, né? Existe, enfim, várias formas de se fazer essa integração, né? Nesse caso da TV Anhanguera, daí é feito via exportação de imagens. Ele gera lá um conteúdo, um conjunto de imagens ou vídeos, né? E aí o touch vai apresentar. Mas esse material pode ser também utilizado no formato JSON, que é um formato também bastante utilizado, inclusive por alguns switchers virtuais, né, que trabalham nesse formato. Então, a integração são as mais variadas possíveis hoje em dia, né? Eduardo Bento, obrigadíssimo. Fiquei pensando na Carolina e nos microserviços, que em definitiva acabariam por ser isso. Microserviços para determinadas situações que podem servir para situações específicas ou não, e para gerar uma coisa que cada vez é mais complexa e mais difícil de estabelecer. Uma diferença que eu falo muito na universidade é interatividade e interação. Interatividade, quando o público consegue fazer alguma coisa. Agora, por exemplo, eu fiz uma pergunta que veio do público, gerei interatividade, e a interação quando apenas a gente dá o like. Acho que talvez a solução do Eduardo apresentada hoje seja uma solução de interatividade efetiva, porque quem está em casa pode interagir, e essa interação gerará alguma mudança na programação, seja por uma enquete, o que for. Obrigadíssimo, não conhecia a solução, confesso. Pareceu bem interessante, e não sei se quer fechar, mas se concorda com a questão da interação e a interatividade, é a última coisa. Quanto a essa questão da interação, né, só para finalizar, acredito que é o que você falou mesmo, é o que a gente busca, né?
e sempre tentar envolver uma quantidade de público maior possível, né? Uma lâmina que a gente lançou recentemente é a nuvem de palavras. Por quê? Fazer com que um pedacinho do telespectador esteja naquela tela para que ele se sinta parte, para que ele faça o programa efetivamente junto com o apresentador que ele assiste lá todos os dias, né? Eduardo, muitíssimo obrigado, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigado. Voltamos ao primeiro set Speed Pitching. Vamos apresentar agora o Rubens Vitulli, diretor de vendas da SES para a América Latina. Rubens, bem-vindo. Também a gente se viu a última vez, acho eu, no Pay TV Forum lá em 2019, quando os eventos ainda existiam. Bem-vindo. Gostei de tê-lo num foguete, porque você trabalha numa empresa de satélites e sempre o foguete faz parte da primeira possibilidade desse satélite ganhar vida, digo eu, quando vai lá para as Guianas e demais. E o que vamos apresentar hoje? Basicamente, Rubens, vamos apresentar a plataforma que vocês têm de free to air para a banda KU, sim? No satélite SES-10. Pelo que sei, a SES está disponibilizando uma solução de vídeo de alta qualidade e alta disponibilidade para o mercado, dentro da questão da TVRO 2.0, na qual será possível ter banda KU, certo? E você preparou um vídeo que eu acho que é muito mais interessante do que eu falar, é ver o que você fez, e o mais interessante, Rubens, é que você fez em sua casa. Então, gostei dessa situação de faça você mesmo, achei bem interessante. Vamos para a plataforma Free to Air no SES-10 da SES, a gente conversa depois. Fiquem no foguete, não vá embora, já voltamos. BT, Free to Air, SES-10, Rubens Vitulli. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubens Vitulli, sou diretor comercial da SES. Quero agradecer vocês pela audiência e a SET pela oportunidade de falar hoje especificamente sobre um produto que eu gosto muito, que é a plataforma Free to Air Banda KU para distribuição de canais de TV aberta. Esse é um produto que é um serviço prestado pela SES a partir do nosso teleporto aqui do Brasil, onde a gente tem uma antena grande, 7,2 metros, e uma estrutura de uplink toda redundante. A gente recebe a contribuição dos canais e sobe em uma portadora saturada de 36 MHz, de forma que a gente pode ser recebido em antenas pequenininhas, de 60 centímetros, ou na maioria do país, e de 75 centímetros no máximo em algumas localidades. Esse sistema, eu sempre falo que ele é muito fácil de ser sintonizado, que você vai em qualquer lugar e consegue uma antena e sintoniza, e a caixinha é o padrão. Mas hoje eu vou aproveitar que a gente ainda está na pandemia, ainda estou em home office, para fazer uma demonstração desse sistema que eu instalei na minha própria casa. Eu fiz a experiência de ir até um antenista no bairro aqui, eu moro em São Paulo, na zona sul de São Paulo, pedi para ele um kit para receber banda KU do SES-10, posição 67 graus. Ele está muito acostumado a instalar DTH, mas ele não conhecia o SES-10 ainda, né? É uma plataforma nova. Mas ele não se assustou, anotou lá no papelzinho SES-10, 67 graus. No dia seguinte ele estava aqui com aquela antena que vocês estão vendo aí. Ele instalou a antena em menos de uma hora, apontou para 67, pegou os canais, cabeou e chegou na sala para mim, onde eu tenho umas caixinhas que eu vou mostrar para vocês na próxima etapa, que vai ser agora para mostrar a recepção para vocês. Hoje a coisa é de um ponto de vista diferente, do ponto de vista do consumidor. Lembrando que essa plataforma serve tanto para recepção doméstica, como é o caso que eu estou apresentando aqui, mas serve também para recepção profissional, para receber em torres ou retransmissoras. Só colocar uma antena maior, claro, não 60 centímetros, mas com antenas grandes de 1.8, 2.2 metros, a gente consegue uma disponibilidade aí profissional para você usar para distribuição do canal também. Oi, então agora eu vou mostrar a parte indoor dessa recepção. No nosso caso aqui, eu estou recebendo num receptor doméstico, como esse daqui, olha,
o Media Box da Century, talvez seja o receptor mais popular. É o mesmo receptor que recebe a banda C das parabólicas, banda C. Esse receptor, ele enxerga tanto banda C quanto banda KU, depende do receptor, do LNB que você tiver. O cabeamento chega aqui e coloca, ele reconhece como banda KU. Na hora de você fazer a pesquisa, escanear os canais, ele vai saber. Esse receptor custa por volta de R$500. Esse daqui é um pouquinho mais barato, ele é da Bedin. Ambos funcionam muito bem, tem outros também da Elsys, da VisionTech, com vários preços no mercado. É a mesma caixinha que recebe a banda C, que hoje possivelmente vai migrar para a banda KU, e é exatamente essa solução que a gente está apresentando para o mercado. Já funcionando, como vocês podem ver aqui, olha, frequência 11.480 MHz, 30 megassímbolos, satélite CES-10, polarização vertical. É tudo que você precisa saber para receber esse sinal em casa, é muito fácil. O próprio receptor já acha ele sozinho. Hoje a gente tem 2 transponders saturados funcionando com vários canais aqui. A gente tem o canal da Univesp, da Cultura, da Futura, o canal HD também está muito bonito. A gente tem o Terra Viva funcionando com a gente também. E além disso, algumas Globos que fazem parte do programa de homologação da Globo para soluções KU, que venham a substituir o SAT HD. Nós estamos testando isso também. E hoje já tem 3 Globos disponíveis aqui, com um sistema de criptografia para abrir só uma delas, de acordo com a região, com o cadastro que você faz no SAT HD digital. É isso que eu queria dizer, eu espero que vocês tenham gostado, e daqui a pouco a gente abre para perguntas. Obrigado. Adorei. Adorei. Sempre formal, sempre tinha visto você de paletó e demais, gostei de vê-lo em casa. Pensando nisso que você falava, e trazendo agora nossos gerentes de tecnologia, já que você falou tanto dos canais, falou da Futura, falou dos canais regionais da Globo e demais. Como vocês estão vendo isso? Porque o processo ainda está em andamento, ou seja, no Congresso de Satélites, latino-americanos satélites, há uma semana atrás, se discutiu bastante essa questão. Como é que está essa questão da banda KU, da TV RO 2.0? Como que vocês veem isso? Porque, veja bem, para o Rubens é fácil o codificador, mas para a maior parte das pessoas nem sempre. Como vocês estão vendo isso, não só como empresa, porque ainda você citou outra coisa que me parece muito interessante, é o fato de já não é apenas para o grande, senão vocês vão chegar ao direct to consumer, né? Então aí há uma mudança de paradigma do negócio. Oi, Fernando. Boa tarde para todo mundo. Olha, eu vejo a coisa de 2 formas. A primeira é que a gente procurou fazer um sistema que fosse compatível com o que existe hoje. Então, respondendo mais ou menos a sua primeira pergunta, a gente está numa compressão MPEG-4, então a gente está compatível com o sinal que está subindo hoje, e as caixinhas, que a gente estima em milhões de caixinhas hoje funcionando em banda C, vão funcionar também no nosso sistema em banda KU. A gente entende que existem outras empresas que acreditam no HEVC, que você vai comprimir a banda, usar menos banda para baratear a transmissão, mas, por enquanto, a gente está fazendo com o que tem hoje, para aproveitar o legado de todas essas caixinhas que estão aí no mercado. Então, respondendo a sua pergunta aqui, puxa, eu até posso comprar uma caixinha dessa. Já existem milhões de caixinhas dessas instaladas, é a mesma caixinha que recebe o que eles chamam de parabólica, né, que seria só a parabólica da banda C da posição 70, seria recebido também, você simplesmente coloca um divisor, você coloca uma antena de banda KU, um LNB de banda KU, e consegue receber na mesma caixinha. Então, não haverá investimento adicional para quem hoje já recebe a parabólica digital. Hoje, a migração para a banda KU parece uma realidade, né? Até alguns anos atrás, as pessoas sempre falavam assim, puxa, mas banda KU, como é que eu vou fazer banda KU, distribuir em banda KU? Mas, de alguns anos para cá, isso as emissoras têm acreditado mais e tem já emissoras fazendo a distribuição para afiliadas em banda KU também. Esse sistema que a gente se propõe também serve para fazer a distribuição em torres e afiliadas da mesma forma, porque o uplink é numa portadora saturada, como eu já disse aí no vídeo. Então, a gente promete uma disponibilidade muito grande, uma disponibilidade profissional para quem tiver receptores profissionais, para quem colocar um IRD
de uma antena de um tamanho razoável. Aí não precisa ser o tamanho de uma antena de banda C, obviamente. Essa é uma grande vantagem, né? Hoje tem muitos ISPs aí recebendo canais e colocando canais na rede deles, na rede em IP, e esse sistema já transmite em IP. Tem gente que pega em antena de 1.2 até para recepção profissional, mas antenas de 2.2, antenas de 1.8 recebem isso de uma forma profissional também. Então, a gente acha que esse sistema pode conciliar as duas coisas, a recepção doméstica e a recepção profissional também em banda KU. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta. Perfeito. Aqui eu vou trazer a bola agora para as emissoras, porque eu queria falar do consumidor. Carolina, porque ele falou das afiliadas, como que vocês veem isso e como que vocês estão pensando? E quais são as perguntas para o Rubens? Porque, de alguma forma, o processo está em andamento. Obrigada. Eu acho que a gente está nesse momento realmente ainda, a gente tem muitas perguntas, né? Mas eu acho que agora o processo está começando a caminhar. E como o Rubens falou, eu acho que o grande desafio nesse momento é, considerando um cenário onde a gente permanece com a nossa base legada, né? É poder fazer essa migração. E aí, Rubens, eu não sei se você pode falar um pouquinho mais, acho que existe alguns desafios, né? Em poder pegar essa base legada e transformar de um banda C para um banda KU, que tem questões ali do home channel e tudo mais. Se você puder falar um pouco como está sendo esse processo até do ponto de vista de vocês, como que isso está, e essa conversão, né, dos set-top box existentes, que já tem para a gente garantir a manutenção do legado de banda C para KU, como tem sido essa experiência aí pelo lado de vocês? Oba, obrigado pela pergunta, Carol. Quando vi que você estava na bancada, até arrepiei, mostrei a Globo Nordeste aqui, que eu sei que a sua familiaridade é muito grande, né? Com a Globo Recife. Falei, oh, meu Deus, ela vai ver eu falando da Globo Nordeste aqui, isso é muita responsabilidade. Mas, enfim, o que a gente está vendo? A gente tem visto as emissoras todas preocupadas com qual vai ser o movimento geral do mercado, porque ninguém quer partir para uma solução sozinho. Então, estamos todas esperando e vendo para onde que vai o movimento todo, no momento que deixar de existir a banda C, onde todo mundo hoje converge para uma única posição. Então, a gente sente que as emissoras, claro, como até o Fernando comentou no Congresso de Satélites, foi falado também, as emissoras estão esperando qual vai ser o movimento principal para todas irem, eventualmente, para a mesma posição, mas a gente acredita muito, como acho que todos acreditam também, que não será uma posição só que vai substituir hoje a posição principal da banda C da parabólica. A gente aposta que haverá um arco onde alguns satélites, 2 até 3 satélites, poderão conviver e haverá competição entre as operadoras de satélite. A gente aposta bastante na posição 67 graus, porque quem está familiarizado com a TV por satélite sabe que a 70 é uma posição bem rica, então, e a gente tem a posição 70, a hot position brasileira, mas tem satélites importantes também, tanto na 75 como do outro lado, na 65 também. Então, um arco onde a gente tem a banda KU também da 70, a banda KU do 67, do SES 10, fazendo parte dessa comunidade, desse arco principal da TV, vai reduzir muito os custos para essa migração. Então, por exemplo, como eu citei, a caixinha que eu uso é a mesma que tem hoje digital. O investimento que vai ter que ser feito, então, nesse caso, para a migração para a banda KU, é o investimento na antena de banda KU e no alimentador, claro. Então, essa antena hoje está por volta de R$150 no mercado, mas isso comprado em grande escala, a gente sabe que trazendo isso em grande escala, esse custo pode ser muito reduzido, e aí vai bastar só fazer a distribuição de antenas de banda KU para quem já tem a caixinha digital. Da mesma forma, a caixinha que faz essa conversão, eu citei um exemplo aí da caixinha, acho que é a mais cara do mercado, mas existem caixinhas mais baratas, de R$200, e isso porque a banda KU, isso que ainda não está popularizada as novas caixinhas, mas sem dúvida a gente tem condição de, decidindo quais são as posições, qual é o arco principal de transmissão das TVs abertas em banda KU, o preço das antenas certamente vai cair bastante, e essa transição pode ser financiada pelos próprios consumidores, pelas emissoras e, eventualmente, até pelo governo também. Perfeito. Vou jogar a bola agora ao Obrigado Carlos. pela pergunta, viu, Carol? Não tem mais nada. Vou jogar a bola para o Carlos, que participou do Congresso de Satélites. Carlos dizia outro dia no Congresso que estamos em uma época de definições e há que afiançar o sistema.
suas perguntas e uma reflexão sobre isso, que achei muito interessante quando você falou isso a semana passada. Eu acho que é um momento ímpar mesmo, né? Uma oportunidade de evolução de uma tecnologia muito usada por praticamente 60 milhões de pessoas, né? 1/3 da população do país. Então acredito que a gente deve avançar no que já foi bastante estudado, com boas direções, sempre pensando nisso, né? Pensando no interesse de todos os atores que estão envolvidos nesse momento. Acho que é um momento muito importante para a gente. Nesse sentido, eu queria fazer a minha pergunta para o Rubens, no aspecto de entender que existe uma certa concorrência aí das empresas que operam serviço satelital. Como é que a SES pretende se destacar, né, para participar? E, obviamente, o desejo deles é ser vencedora. Qual é a estratégia de vocês? O que vocês trazem aí para a gente poder entender vocês como uma boa opção? E um outro aspecto também que eu queria fazer uma segunda pergunta é que vocês também se colocam o serviço de vocês como uma opção para retransmissão para geradoras, chamou aí de recepções profissionais. Mas no Brasil, né, como um país tropical, a gente enfrenta alguns problemas históricos com isso. Tem alguma novidade em termos de ERP de satélite ou coisa do tipo que permita a gente, de fato, usar isso como um sinal profissional para nosso uso das emissoras? É isso. Calvila, muito obrigado pela pergunta. Puxa, saudades de encontrar todos aí nos eventos da SET, nas SETs regionais, né? Mesmo nos grandes eventos da SET também. Puxa, não vejo a hora da gente voltar a se ver novamente. Como disse o Fernando, parabéns também, a gente não se encontrou mais pessoalmente, parabéns pela nova posição sua no SBT, viu? Bom, então, respondendo às suas duas perguntas. O posicionamento da SET tem sido fazer parte de um conjunto. A gente não acredita que a gente vai ganhar nada sozinhos. Então, a gente tem um satélite que está muito bem posicionado e a gente já criou a nossa plataforma com bastante antecedência, já pensando nesse movimento. O satélite ele foi lançado em 2017, no meio de 2017, a plataforma um ano depois. Então, a nossa ideia foi criar um teleporto no Brasil, onde a gente tivesse condição de fazer toda a recepção dos canais, toda a contribuição desses canais com uma excelente infraestrutura. Nós temos um teleporto aqui na cidade de Hortolândia, aqui região de Campinas, onde a gente tem antenas já grandes, antenas de 4,5 metros, apontadas para os grandes satélites que fazem a contribuição, o próprio SES6 da SES, que tem 250 canais, mas também, claro, satélites dos meus concorrentes, os mais importantes, a gente já tem a recepção deles, e a gente tem também uma plataforma para receber isso por IP também. A gente tem um servidor ZIX e um servidor SRP, para receber por IP. Alguns canais estão funcionando já com recepção por IP, com qualidade profissional excelente. Então, a nossa estratégia foi nos colocar em uma posição muito importante, com um apontamento muito fácil e sendo vizinho dos maiores players, dos mais fortes candidatos a fazerem parte desse arco de distribuição de canais abertos. Então, o nosso posicionamento foi justamente encontrar a melhor posição. Essa é uma posição andina, mas que acessa. Dentro dessa posição, criou um spot beam específico para iluminar o Brasil, específico em banda KU, para justamente estar bem posicionado na hora de aproveitar essa oportunidade histórica, como você mesmo disse, Calvino. Bom, essa foi a primeira pergunta sobre a estratégia da SES. A segunda pergunta, qual foi exatamente? Como que a gente consegue dar qualidade profissional para esse satélite? O SES-10 é um satélite muito moderno e ele tem um ALC, um controle interno automático de ganho. Então, além da gente subir com uma antena muito grande, uma antena de 7,2 metros do nosso teleporto, com transponders saturados, ou seja, ele consegue aproveitar o máximo da potência do transponder para chegar lá, o satélite também tem uma ALC. Então, como ele recebe uma portadora só, ele consegue identificar se por acaso tem um mau tempo nesse uplink, se o sinal está chegando fraco, e o próprio satélite compensa esse sinal e envia para baixo um sinal com qualidade, como se não houvesse mau tempo no uplink. Isso dá uma disponibilidade de 99,99 no uplink, e com antenas grandes a gente chega aí no 99,95 na recepção. A gente pode pensar em antenas até maiores, eu estou falando em antenas de 2.2, a gente pode até pensar em antenas maiores e chegar em disponibilidades maiores.
mas já é possível, com o ALC, o controle automático de ganho do satélite, chegar numa disponibilidade muito próxima da banda C, sim, e dar uma característica profissional para essa distribuição. Perfeito. Para acabar, Antônio, para fechar aqui as perguntas, por favor. Não, Rubens, está bem claro. O Calvilha cobriu bem, que era a pergunta que eu acaba fazendo, realmente, que essa questão que todo mundo fala, banda KU, como é que vocês estariam resolvendo, olhando isso, para fazer a questão de realmente de mau tempo, ter qualidade na recepção? Parabéns, está bem claro, eu agradeço aí. Oba. Ainda, e para fechar, duas perguntas do público para o Rubens. Oba. A primeira, até eu vou meter minha palhinha, porque afinal estudei um pouco disso na universidade. O Cláudio pergunta se nesta banda KU temos canais estrangeiros, TV France, RTP, BBC. Eu acho que poderia ter, porque a RTP, que foi o meu caso de tese de doutoramento, sou doutorado nisso, a RTP é um canal público. A questão é, não sei se em termos de legislação isso é possível. Aí passo a bola para você. Em princípio poderia, porque é gratuito. Está no satélite, pode receber. Agora não sei, Rubens, se aqui pode. Isso é uma pergunta. Primeira pergunta. Segunda, do Daniel Moreno, da TV Alterosa, pergunta para você. Fazemos a distribuição para torres de banda C. Recebemos em parabólica de 2,2 metros BR 2200 da Embrasat. Na migração para a banda KU, será necessário trocar somente o LNBT? Ótimas perguntas, obrigado, viu, gente? Então, sim, sem dúvida que a gente pode ter esses canais, a RTP, seria um prazer enorme. O meu e-mail é rubens.vituli@ces.com. Quem quiser entrar em contato comigo, vai ser um prazer discutir um projeto. Ele está aberto para qualquer emissora que queira subir com a gente. A cobertura dele é nacional, a cobertura todo o Brasil, pega o Uruguai também inteiro e algumas partes da Argentina e Paraguai, mas esse sistema foi criado exclusivamente para atender o território brasileiro e a gente tem um foco em canais abertos. Então, os exemplos citados são excelentes, canais educativos, até os primeiros canais que entraram até foram educativos, né, como a Futura, a própria Univesp, a TV Cultura, de certa forma, a plataforma, sem querer, adquiriu um caráter aí educativo e público, e a gente espera aí seguir com canais abertos relevantes fazendo parte da nossa plataforma. Qualquer canal pode entrar nela e a gente tem um sistema que consegue colocar isso muito rapidamente no ar. Com relação às torres, sim, basta trocar o LNBF. A antena de banda KU, geralmente, ela é um pouco, o prato da antena de banda KU, ela geralmente tem um pouco mais de qualidade, o polimento dela é um pouco melhor, mas as antenas hoje desses fabricantes são excelentes também em banda C, então a troca do alimentador, via de regra, transforma a antena numa antena de banda KU com excelente qualidade, sim. Então a resposta é sim, é só trocar o LNB ou LNBF, se for o caso, para fazer a transformação da frequência ali na ponta da antena e já desce normalmente para o mesmo receptor, sim. Perfeito. Rubens, muitíssimo obrigado, sempre sorrindo e dando boas informações. Obrigado por participar do Set Speed Pitching. Eu que agradeço vocês, foi um prazer, viu? Tchau, obrigado. Vamos Tchau. fechar aqui, vamos fechar no nosso elevador. E queria pedir aí, muito rapidamente, um resumo para vocês, começando pela Carolina. Quais são as perspectivas que aparecem a partir do que aconteceu? E deste novo formato, queria lhe perguntar, porque primeiro queria lhes agradecer aos três por ter participado do formato de foguete, porque achei muito interessante. Carolina. Primeiro, eu queria agradecer a SET pela oportunidade. Acho que, como todos falaram, a gente já, depois de tanto tempo trabalhando em casa, a gente começa a sentir saudade já, né, de uma feira, interagir com os fabricantes, poder... A gente tem o nosso dia a dia, mas eu acho que momentos como esse são importantes para a gente ver coisas que às vezes não estavam no nosso radar, né? Coisas que a gente vai passando ali ao longo do dia e ver justamente esses momentos que trazem algumas novidades, trazem alguns insights. Eu acho que o formato é bem bacana, acho que, como eu comentei ali, dá essa possibilidade de a gente ver coisas que não necessariamente eram coisas que a gente estava ali olhando no dia a dia, trazer algumas perspectivas diferentes. E
E acho que a conclusão é que o legal é que o nosso mercado tá em movimento, né? Como você mesmo colocou várias vezes, a gente vê agora um transmissor de RF onde o diferencial dele é o software, né? Então, a evolução de software, integração de ferramentas, a maioria das perguntas que vieram aqui é possibilidade para integrar APIs. Então, assim, você começa a ver um movimento do nosso mercado cada vez mais nesse olhar de transformação, né? Então, acho que foi muito legal e foi muito positivo. Muito obrigado, Carolina. Carlos, seu resumo. Bom, obrigado aí pela oportunidade de participar. Acho que 2 aspectos que eu vejo aqui como muito interessantes, né? Primeiro é como a gente, como ser humano, tem uma capacidade imensa de se adaptar, né? E apesar das dificuldades, a gente buscar novas soluções. Então, esse speed pitching, acho que vai nesse caminho, e eu fico muito feliz de participar e ver que uma entidade importante como a SET também se adaptou e está indo muito bem, eu diria, nesse aspecto aí, para continuar atendendo todo o nosso público aí, passando as informações. E essas empresas que aí estão, são empresas super conhecidas, e bom que elas puderam trazer para a gente aí produtos que são todos relevantes para que a gente tem para o dia a dia. Então, acho que foi muito legal, muito importante, gostei do modelo. Carlos, obrigado. Antônio, sua reflexão final, e para que possa ir para a Barra Funda, como eu disse no início. Opa, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a SET pelo convite, foi muito bom participar com vocês mais uma vez. O que eu acho legal do formato, que realmente é aquilo que a gente, nos bastidores, comentamos, que é aquele bate-papo tete-a-tete que a gente acaba tendo nos stands e ouvindo os nossos companheiros até de outras empresas, pontos relevantes. Isso vai aguçando a gente precisa prestar atenção nisso aqui também, e pontos que são colocados que você não estava enxergando, assim, por isso a conversa é muito boa, e fica uma conversa informal, onde acaba trazendo vários pontos relevantes que de repente você não tinha visto. E como bem a Carol falou, essa questão do novo modelo, a questão de realmente hoje a gente não tem mais soluções em caixinhas fechadas como era antigamente na TV, né? Você comprava tudo. Hoje a gente tem que ser realmente um integrador de várias soluções, de algumas startups. Então, eu acho que realmente enriquece demais a nossa conversa e está ouvindo o ponto de cada um. Muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigado aos três, para mim foi uma honra tê-los aí, aprender com vocês. Se Deus quiser, a gente se encontra no dia 22 de setembro com a segunda edição. Muito obrigado a todos por isto. O Speed Pitching, a SET e a SET Experience agradecem por participar. Gostei de ter perguntas, uma coisa que eu falava, será que alguém vai perguntar? Será que alguém vai ficar até o final? Ficaram. Agradeço muito a vocês por ter participado, a Carolina porque sabia que estava com problemas de conexão, deu tudo certo afinal, a gente sempre fala que na televisão sempre dá certo, entrou no ar, deu certo. Carolina, obrigado. Se perdeu algum trecho, fique conosco, estará postado nos próximos dias todo o conteúdo on demand nos setexperience.org.br, nas redes sociais, nos acompanhe, dê-nos dicas. Este material vai estar também na revista da SET, na número 200. Vamos explicar um pouco o que aconteceu aqui, tentar fazer um resumo. E para mim, muitíssimo obrigado. Experiência ímpar poder estar aqui. Isso que o Antônio Carlos falou, eu sempre fiz nos stands, nos eventos, ia um por um. Aqui eu estive aqui à porta e poder compartilhar com vocês foi, para mim, uma experiência muito boa. 22 de setembro, voltamos com o SET Experience. Obrigado a todos. Cuídense, usem máscara e, se Deus quiser, a gente vai se encontrar em 2021 ou 2022 nos eventos para poder voltar a conversar. Obrigado.